Alô, galera do primeiro ano, aqui é o professor Anderson, aqui é o tio Anderson, do canal 6 Seguidores. Vamos falar da matéria do primeiro ano do ensino médio? Vamos falar das grandes navegações. Basicamente, as grandes navegações, o Tratado de Tordesilhas, foi a divisão do mundo entre Portugal e Espanha. Portugal e Espanha tinham muita vontade de ter acesso, a toda a riqueza, das Índias, onde você tinha, grandes carregamentos de especiarias, que eram produtos muito valorizados. Lembrando que as especiarias seriam aqueles temperos, que faziam com que a comida ficasse mais saborosa. Naquela época, você não tinha acesso à refrigeração. Os produtos alimentícios tinham uma qualidade, tinham um gosto muito ruim. E você ter acesso às especiarias faria com que as pessoas tivessem acesso a uma boa alimentação. Essas rotas eram monopolizadas por comerciantes do norte da África, do Oriente Médio e também os genoveses e venezianos. Então, Portugal e Espanha começaram a colocar empreendimentos de modo que eles tivessem acesso a novas rotas para ter acesso a esses produtos. A menos de 200 quilômetros de Madrid, foi assinado o Tratado de Tordesilhas, onde se decidiu quem seriam os donos da América. Espanha e Portugal, duas das potências mais importantes da época, não só repartiram as terras conquistadas por Colombo, mas também as não descobertas. O Tratado de Tordesilhas foi uma disputa entre a monarquia espanhola e a monarquia portuguesa. Devemos atentar e não podemos esquecer que, nesta época, nesse século, as monarquias eram absolutas e, portanto, a conjunção entre poder e religião, ou entre poder e a igreja, era uma mescla totalmente integrada. E quem vai solucionar a partilha, porque foi uma partilha, dos territórios coloniais na América, será o Vaticano, ou seja, o Papa, estabelecendo uma divisão em função de um paralelo entre os territórios portugueses e os territórios espanhóis. Após duras negociações, em 1494, finalmente assinaram o Tratado de Tordesilhas, cuja primeira cláusula assinalava uma linha imaginária que passava de norte para sul, 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, e estabelecia que dali por diante, tudo que se descobrisse a leste dessa linha pertenceria ao rei de Portugal e seus sucessores. E o que se descobrisse a oeste seria para o reino da Espanha. O Tratado de Tordesilhas foi assinado junto ao Rio Douro e sob o escudo de armas dos reis católicos, que tinha a águia de São João, símbolo da evangelização, como figura principal. Parte é que a gente tira aquela dúvida. Professor, meu Deus do céu, essa navegação, ela foi feita de propósito ou por acaso? Vamos à explicação. Esses navegadores precisavam de uma nova rota. Eles não podiam fazer a mesma rota que os seus concorrentes, de modo que eles pudessem chegar às Índias e ter acesso a essas mercadorias muito valorizadas no mercado. Então, na verdade, eles, ao invés de navegar pela rota tradicional, eles fizeram uma outra rota. Claro que fizeram essa outra rota morrendo de medo. O maior medo que os navegantes naquela época, de 1400, 1500, tinham, era simplesmente de você chegar num território em que o mundo acabasse. Você chegasse num território cheio de dragões, num território que você efetivamente descobrisse que a Terra tem limite. E aí a gente fala com o pessoal da Terra plana. Se lá em 1400 e 1500 os navegadores descobriram que a Terra é redonda, como que eles vêm com essas teorias loucas em pleno ano de 2020? Então, esses navegadores, eles foram em rumo ao desconhecido, morrendo de medo de chegar no fim do mundo, quando, na verdade, descobriram que conseguiram chegar e ter acesso às Américas. E aí a pergunta que eu sempre faço para os meus alunos: essa aventura foi bem sucedida ou não? Extremamente bem sucedida. Toda a riqueza das Américas ficou com os espanhóis e com os portugueses. Então, minha gente, show terra plana. Não vamos acreditar em terra plana. Afinal de contas, os grandes navegadores estão aí para mostrar para a gente o que realmente era a Terra. Um abraço a todos e bons estudos.